Agora vamos para o segundo caso, que é o caso de Holt, ou seja, eu introduzo no meu modelo a tendência. Então, o que é que eu faço? Eu crio, né, eu tenho a equação da suavização, mas na equação da suavização eu introduzo a tendência por soma ou por multiplicação. No caso da gente, a gente vai trabalhar mais com modelos aditivos. A gente vai entender que a tendência passada ela não cresce a taxas crescentes. Isso é uma suposição muito simples, tá certo? A gente sabe que é uma linha reta. Então, essa linha reta não é exponencial. É isso que a gente está assumindo, que ela é sempre aditiva. Mas ela pode ser multiplicativa, dependendo de algumas outras questões. Mas, normalmente, ela é aditiva. Então, também é uma combinação linear de todos os valores passados, porém, a série original contém tendência. Considerando, além da constante A, a gente vai ter um conjunto, um outro conjunto, um segundo conjunto de equações em que ele vai introduzir aí a constante beta, que determina também uma ponderação, uma nova equação, em que você considera nova constante, ela está ponderando entre o erro que eu cometo entre as suavizações, a passada e a atual, e a própria tendência passada. Então, é um novo conjunto de equações. Aqui estariam as equações, certo? Então, eu tenho essa primeira fórmula, e vocês observarem que é por soma, por adição, que eu tenho a última suavização e mais a tendência passada. Tá? Como é que eu determino essa tendência? LT, certo. Aí, quem é essa tendência de hoje? A tendência de hoje é uma ponderação entre o erro que eu cometi na minha suavização, mais a tendência passada. Então, a tendência de hoje, ela vai ser o erro da suavização passada, mais a tendência. E eu faço a previsão e vou considerar se, de coisa, daquela equação que a gente estava aqui do Excel, eu posso colocar aqui, por exemplo, o alfa de 0,3 é com vírgula 0,3 e posso colocar um beta aqui de 0,1, por exemplo, certo? Eu dou as duas equações e aqui eu tenho essa suavização, mas nessa suavização eu vou ter a mesma coisa, ou seja, eu vou ter esse daqui como LT, né? Ou seja, LT, e eu tenho que agora definir quem é que vai ser BT. Ora, quem é BT? BT pode ser zero, ou seja, a tendência pode ser zero. Então, quando eu estou lá na minha coisa, né, eu tenho que definir as, as, as suavizações e eu tenho que dizer o seguinte: toda vez que eu tiver ela passada, ou seja, quando eu for criando isso aqui, tá certo? Quando eu for criando esses valores daqui, tanto da suavização quanto da tendência, né, as duas equações que eu vou criando, essas duas equações, desculpe aqui, gente, estas duas equações, elas são de períodos realizados. Ou seja, o meu algoritmo ele vai se modificar ao longo do tempo. Então, ele vai ser desta forma. Agora, se eu tenho previsão, né, com a minha série, se eu tenho períodos a realizar, a minha previsão vai indicar quantos períodos eu quero a mais. E quantos períodos eu quero a mais vai ser a suavização que eu tive, que é constante ao longo do tempo, mais quantas tendências eu vou ter ao longo do tempo. Então, se é um tempo, se são dois, são três, são quatro, eu só adiciono tendências aí. Então, em vez de ser uma linha constante, ela passa a ter ou crescimento ou decrescimento, tá certo? Então, períodos já realizados, tudo bem, vai colocando, vai somando BT, LT mais BT, mas os períodos a realizar, as previsões vão considerar quantos períodos tem. E vamos dizer assim, partindo desse ponto que é o meu LT, eu vou ter para cima, se for positivo, se a tendência for positiva, se a tendência for negativa. Se o beta for negativo, se o beta for positivo. Esse B aqui, né, da equação da tendência, esse daqui, certo? E aí vamos para um exemplo. Eu posso também continuar a fazer esse exemplo aqui e criar da mesma forma que eu criei aqui. Mas a gente vai aprender isso no R, né? A gente vai aprender isso, como é que a gente faz lá no R. Então, eu estou usando aqui o consumo de cimento, que vai até final de 2024, eu acho que eu já atualizei isso aí, setembro de 2024, e
de janeiro de 88 até setembro de 2004. Tem alguns meses aqui que eu tinha impresso o boletim, mas o SINIC, que é o Sindicato Nacional da Indústria da Construção, ele não divulgou. Mas em algum momento ele divulgou um boletim e eu utilizei os dados. Então eu não estou inventando dados, porque tem alguém que pode dizer assim: ah, professora, lá no site deles não tem. Não, realmente não tem. Eles já tiveram algum momento que eles digitaram. Bem, mas passando nisso, né? Então, eu me responsabilizo pelos dados. Então, está aqui minha série, a gente já discutiu essa série, né? E aí vocês podem perceber, tem tendência? Tem tendência. Ela pode sair daqui e vir para cá. Ela pode ser, isso aqui pode ser uma corcunda, a gente pode pensar em copa, não foi que a gente discutiu, aqui a gente pode pensar na duplicação da BR-232, a gente sabe que tem alguns momentos aí que a gente consegue explicações econômicas para isso, mas essa seria a nossa série, e aí eu posso escolher um alfa e um beta para colocar dentro dessa equação. Professora, eu posso colocar qualquer número, você pode colocar qualquer um, não me interessa, tá certo? Na prova, professora, como é que vai ser? Não, na prova a gente não vai fazer isso, que a gente não vai fazer um monte de cálculo na mão. Né? O que a gente vai fazer é observar os resultados que foram apresentados para diferentes alfas e diferentes betas. Ou seja, é uma coisa assim desse tipo. Eu dou esse gráfico com a estimativa de alfa igual a 0,1 e beta 0,1, alfa 0,3 e beta 0,2. E peço para você comparar. E posso lhe dar o quê? A soma dos quadrados dos erros. Ou seja, você vai escolher baseado no mínimo erro que você vai fazer ao longo do tempo. A menor distância, que é o quê? A soma dos quadrados dos erros, tá certo? Então, eu tenho que lhe dar os resultados desse modelo. E aí você vai tomar uma decisão de qual dos dois modelos você vai utilizar. Ah, professor, tem como fazer o automático? Tem como fazer o automático. É a mesma coisa do outro. E aqui está ali o modelo automático, certo? Ele deu um alfa de 0,44 e um beta de 0,03. Essa metodologia também leva em consideração uma pequena coisa, que diz que a soma de alfa e beta não deve ultrapassar 0,5. Tá? Então, é interessante que a gente esteja aí abaixo da soma de 0,5. Então, esses seriam os modelos estimados. Você diz para, nesses dois casos, você diz alfa igual a tanto, Holt-Winters, alfa igual a tanto, Holt-Winters, aliás, Holt-Winters, alfa igual a tanto e beta igual a tanto. A série, né? Coisa, e aí faz as estimativas e pede também para ele fazer, dizendo que alfa igual a true e beta igual a true e gama não existe, né? No, aí ele faz a estimativa. Então, eu tenho aqui o resultado para os três modelos. Eu tenho o alfa modelo 1, modelo 2, modelo 3 e quanto deu cada um desses erros. Então, o modelo 1, em que alfa igual a 0,1 e beta, tá? A e B, mas é alfa e beta, né? Um é 131, o outro é 108 e o automático deu 98. Vocês vejam que são 10 pontos em 100, né? Então, assim, 10% já é para se considerar alguma coisa. Se você insistir em utilizar o modelo 2 em vez do modelo 3, em que está dando aí 10 pontos em 100, é escolher com base em muito conhecimento, ou seja, você vai escolher a menor soma dos quadrados dos erros, mas também vai ter que considerar o quão você está errando no total da soma dos quadrados dos erros, né? Então, aqui você está com 10% de erro, 10 em 100, 10% de erro. Então, qual é seu melhor modelo? Se você não escolher o modelo 3, em que o erro é menor, você tem que ter bons argumentos para poder escolher o modelo 2, tá? Vamos ver como é que fica no gráfico. Aí estaria aqui, você vê que esse vermelhinho vermelhinho no preto é a série, eu acho que verde é esse daqui, né? É o modelo automático, então esse verde aqui é o modelo automático, e azul é o modelo que é 0302, que é esse daqui, certo? Então, quando eu boto junto eles aqui, eu estou vendo que o verde e o azul estão crescendo, e o primeiro modelo que eu estimei, ele está muito abaixo. Então, na verdade, os dois modelos estão muito próximos, mas em termos de percentual de erro absoluto, ele é muito ruim. Né? Então, eu vou escolher o terceiro erro, desculpe, o terceiro modelo. Tá? Pronto. Aí aqui estariam as previsões. Como vocês veem, ele cresce de acordo com
a tendência que você deu. Então, se vocês observarem aqui, que não dá, deixa eu ver se dá para eu puxar mais isso aqui, não dá porque vocês ficam fora. Deixa eu botar aqui, ó, 1 e 2. Tá vendo? Aqui ele tem uma tendência menor do que este outro modelo daqui, tá? Então, e vocês veem que ele abre, né? Ou seja, essa é a abertura da variância. Quanto mais longe você estiver, pior. Então, quais são as considerações que você deve fazer nessa previsão? Um está prevendo 191, depois 194, depois 196, e o outro está 192, 193, 193, 194, ou seja, está crescendo mais lentamente. O terceiro modelo, ele cresce mais lentamente, tá? Então, aí a gente vai escolher o terceiro modelo, né, que é esse daqui, né, e a gente vai torcer, né, para que as previsões sejam boas. Lembrando que as previsões com suavização exponencial linear, elas são pontuais. Tá? Então, o próximo ponto é que mais interessa para a gente. Então, falando agora, comparando as duas, vocês podem ver que uma está uma reta crescente e a outra está uma reta mais ou menos, quer dizer, uma reta também crescente, tá? Mas crescendo mais rapidamente do que esse outro daqui. Tá? E a última, né, a última metodologia que a gente vai trabalhar é a de Holt-Winters. Né? Ou seja, você agora vai ter 3 equações na sua metodologia, e essas 3 equações, elas admitem a suavização, a tendência, que a gente já tinha em Holt, e a gente vai introduzir a sazonalidade. Lembrando que, quando a gente trata de sazonalidade, a gente vai perder observações, porque a gente vai ter que fazer, não é uma média móvel, né? Porque a gente perde observações na média móvel, mas o que a gente vai ver, a gente vai perder toda uma amplitude. Nesta metodologia, se admite a perda de uma amplitude, ou seja, o T, a equação T vai ser a amplitude mais 1, que é diferente do outro, né? Então, é também uma equação, mas você introduz a sazonalidade, a equação da sazonalidade, certo? E aí a gente vai ter 3 coeficientes para estimar, o alfa, o beta e o y. Tá? Então, como é que isso funciona? Da mesma forma que é um processo iterativo, quando eu for montar aqui minha tabela lá no Excel, eu vou ter que botar aqui 3 coeficientes para poder estimar 3 equações aqui embaixo. Eu vou ter que estimar a suavização, a equação da tendência e vou ter que colocar aqui a equação da sazonalidade, certo? Então, eu vou pensar nessas 3 coisas. E porque eu tenho sazonalidade, eu vou perder observações. Eu vou perder o tanto de observações que sejam em amplitude. Quais são as fórmulas? As fórmulas estão aqui. Aí, neste caso, a sazonalidade, eu vou admitir se ela é aditiva ou se ela é multiplicativa. Eu poderia ter também feito a possibilidade, então por isso que eu coloquei a referência de Schmelly, porque Schmelly faz a tendência também podendo ser aditiva ou multiplicativa. No nosso caso, a gente vai tender mais para a parte de Hindman, e a gente vai admitir que só a sazonalidade é que é multiplicativa. A Schmelly não está errada, é simplesmente que a gente vai reduzir, né, o número de possibilidades. Tá? Então, a gente faz as 3 equações, né, tendência, sazonalidade desculpe, suavização, tendência, sazonalidade, L, B e S, tá certo? Mas nesta daqui você vê que a tendência é realmente menos, né? E aqui, desculpe, a tendência não, a sazonalidade, o F é de sazonalidade. E esse daqui é uma suavização que eu considero que ela, a relação com a sazonalidade ela é multiplicativa, tá certo? Por isso que ela está aqui dividida, ela tem os efeitos. Inclusive, vou já corrigir esse F, porque esse F é um F. Mas aqui estariam as 3 equações. O que importa aqui não é a matemática, mas é o que significa o alfa, que a gente já viu que é o processo de aprendizagem. O beta é a importância que eu estou dando ao erro que eu cometo,
na diferença entre as suavizações atuais e passadas, e o gama é a ponderação que eu dou à nova série descontada da sazonalidade passada, tá certo? Como é que eu faço para fazer a estimativa, né? Então, eu estou aqui com esse daqui, assim, uma diferença grande é que eu vou ter estimativas para a aditiva, considerando também aquela tendência, né, aquela quantidade de tendências, quantos períodos eu queira adiante, mas eu vou introduzir a suavização passada. É como eu disse, a suavização de hoje é a do ano passado, de abril. Tá? Então, a suavização que eu estou considerando hoje é a suavização do ano passado, e por isso que eu perco as 12 observações. Então, eu tenho que considerar isso aqui, de observações, menos a amplitude, mais quantas observações adiante, certo? Então, eu tenho ela quando é aditiva e quando ela é multiplicativa, que estaria aqui, certo? Então, o algoritmo ele vai ser o mesmo L, só que quando for para valores a prever, eu vou admitir as previsões, no caso de aditiva, de sazonalidade aditiva e de sazonalidade multiplicativa. Sazonalidade aditiva e sazonalidade multiplicativa. Tá? Então, dou o mesmo comando, só que agora eu dou alfabeto e gama, né, dou os três, e peço para ele fazer. Eu estou aqui a sazonalidade aditiva e a sazonalidade multiplicativa. Eu pedi para ele fazer o alfabeto e gama aditiva e alfabeto e gama multiplicativa, tá certo? Tá aqui, ó, tempo aditivo e tempo multiplicativo. E também posso lá especificar no meu Hot Winters. O mais interessante é que os iniciais, o simples e o de Hot, os comandos eu dei por Hot Winters, mas eu posso fazer um algoritmo melhor. Em vez de ser por Hot Winters, eu posso usar o ETS, comando que foi criado por Hinman. É melhor, da mesma forma que a gente pensou, né? Eu tenho as três metodologias, CIES sendo uma que engloba o CIETS e o X11, né? Eu aqui tenho um novo algoritmo que engloba todas elas, que é o ETS. E aí ele vai dizer se eu tenho se existe aditivo, se não existe N, se existe aditivo ou se existe multiplicativo. E aí ele faz as combinações. Então, o comando do ETS é melhorzinho, tá? Então, a gente, em vez de colocar Hot Winters, a gente passa a usar o ETS, que é o de Riemann, que é o mais atual, que é o. Então, a gente tem aqui um modelo automático aditivo e um modelo multiplicativo automático também, certo? E ele fez as estimativas. E aqui estaria é, uma outra opção que eu falei, é uma metodologia mais atual, que é admitindo uma tendência que ela diminui ao longo do tempo. Então, ela não cresce, 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 certo? Ela vai diminuir ao longo do tempo. Ela vai crescer e vai diminuir um pouquinho. Por que eu digo que diminui? Porque, lembrando, então, eu posso admitir uma tendência em que o θ vai ser cada vez menor. Para o primeiro tempo é θ, para o segundo tempo é θ ao quadrado. Então, se esse θ for 0,9, 0,9 para a primeira observação, 0,9 ao quadrado para a segunda observação, e é menor do que 0,9, né? Previsões de K observações, ou seja, 12 observações, né? Vamos pensar um pouquinho menor. 12 observações adiante, um ano adiante. Um ano adiante, isso aqui vai estar elevado a 12, 0,9 elevado a 12. Já é um número muito pequenininho, né? Então, porque ele é menor do que 1. Então, eu estou admitindo um número grande, uma boa proporção a θ, mas mesmo dando essa boa proporção ao θ, 0,9 elevado a 12, ela vai dar um número pequenininho, tá? Então, quando se realiza a previsão de tendência de Holt, né, e observa que a tendência é constante, está sempre crescente ao longo do tempo, a gente pode dizer, não, ela não vai ser sempre crescente, ela vai dar uma caidinha, né? Ela não vai ser uma linha reta, ela vai diminuirzinho ao longo do tempo. Por que isso acontece? Porque
A gente sabe que no longo prazo a gente não vai ter uma linha reta crescente ad eterno, né? Ela vai oscilar ali, ela também pode diminuir, né? Então a gente vai admitir aí uma quebrazinha. Então criou-se essa metodologia, que é a metodologia DAMP, certo? De queda, né? De diminuição. Bem, agora nós vamos para uma outra metodologia, que é a metodologia State-State, certo? Estado, espaço. State, espaço, tá certo? E aí, o que é que ela faz? Ela diz o seguinte: o erro que eu cometo, eu introduzo aí o componente do erro dentro da minha metodologia e digo que este erro ele pode ser estocástico, ou seja, ele tem uma distribuição de probabilidade que gera ele. Pronto, aí agora eu tenho muita coisa. E tem também se esse erro ele pode ser aditivo ou se ele pode ser multiplicativo. Então, é muito, muito aumenta demais o número de modelos. Então, para concluir, a gente tem aqui as possibilidades dessa nova metodologia, né, que é Exponential Smoothing, Euro Trend and Seasonality, ETS, né, que a gente tem do Hindman, está nesse livro dele, Forecast Principles in Practice, ele está na internet, se vocês quiserem acessar, ele está aqui, ó, otext, .com, FPP3 e index HTML. Então, vocês podem ir até lá. E ele tem muita coisa. Eu sou fã do Heinemann, certo? Muito material. Ele ajuda bastante os estudantes. Ele tem muita coisa publicada. Ele faz pacotes do R. É muito interessante. Então, quem quiser acessar, ele tem vídeos. Não é ele apresenta o livro, mas os alunos dele, os colegas, eles fazem apresentações neste livro dele. Então, para quem quiser, é uma ótima referência. Então, o ETS ele pode ser sem tendência, sem sazonalidade, aliás, desculpe, sem tendência, sem a tendência pode não existir, ela pode ser aditiva ou ela pode ser dana. O componente sazonal, ele pode não existir, ele pode ser aditivo ou ele pode ser multiplicativo. Observe que eu não estou trabalhando aqui com a tendência sendo multiplicativa, mas eu poderia, como é o livro de Schmuel, tá certo? Eu só estou simplificando aqui, e mesmo com essa simplificação, ou seja, sem tendência e sem sazonalidade, a gente estaria no caso aqui da simples. Sem tendência, aliás, com tendência e sem sazonalidade, eu estaria aqui no de Holt, né? E com tendência dumped e sem sazonalidade, eu estaria aqui naquele caso especial, né, em que a tendência ela decresce. Eu tenho uma sazonalidade que, se a minha série não apresentar tendência, que estaria aqui, que ela pode ser aditiva ou multiplicativa. Você observa que eu não tenho a terceira equação, na verdade é a segunda, que é o do beta, né? Eu não tenho, só tenho o nível e a sazonalidade, né? Porque eu não tenho tendência. Eu posso ter a tendência aditiva, que estaria aqui esta outra equação, tá vendo aqui? Teria essa possibilidade. E a última que é dump, certo? Então, eu coloco na minha coisa da tendência um betazinho aqui, minha equação de tendência, eu coloco um beta. Só que eu tenho 9 casos. Imagine se eu colocasse a tendência multiplicativa, né? E as outras possibilidades de metodologias que estão crescendo ao longo do tempo. Então, aqui estaria também uma com o erro, certo? Sendo estocástico. Então, eu pego este erro daqui, nesse caso aqui, ele não está aqui o erro, mas eu introduzo a equação de erro, e este erro ele é estocástico. Então, sem tendência e sazonalidade, o nível que eu tinha antes, agora tem um erro, certo? Então, a sazonalidade não vai depender mais da sazonalidade passada, mas vai depender do erro, né, do erro que eu cometi no passado. E assim vai. Então, assim, esse é com erro aditivo, mas eu posso também ter com erro multiplicativo. Olha, 1 menos alfa é T. E aí vai se complicando. Aqui eu só estou trazendo, são 18, né, porque é com erro multiplicativo e com erro aditivo. Então, trazem mais uma série de coisas.
Uma consideração que eu devo fazer é que este tipo de algoritmo, que é muito fácil de implementação, ele já ganhou vários concursos. Tá? Então, a suavização, e ainda mais quando eu coloco a suavização com erros estocásticos, a possibilidade de eu acertar nas previsões em um curto espaço de tempo, que aí não é mais pontual, é num espaço de tempo, como a gente está acostumado, um forecasting com esse, é muito grande de acertar. Tá? Então, ele é um modelo eficaz. Tá? E, mesmo sem o erro, ele já ganhou muita coisa. Então, pronto, eu acho que já cobri a matéria de suavização exponencial linear. Espero que vocês tenham gostado. Né? Vou dar alguns cortes aí no vídeo, se tiver tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana, na segunda-feira, a gente faz uma revisão, mas eu espero que vocês tenham lido tanto a parte de bibliografia que eu sugeri agora, quanto tenham assistido o vídeo. Tá bom? Bom final de semana para vocês.